Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Davi Vitoriano, sou professor de Biologia e hoje nós vamos ver uma temática bastante interessante. É uma temática a qual o Enem apresenta, aborda de uma forma sistemática, contínua, e durante os últimos anos essa foi a temática mais vista no Enem. Nós falaremos hoje sobre um tema que tem ali as suas peculiaridades, as suas particularidades, que é o mais basal da biologia, é o que nós vemos desde os primórdios até o mais complexo dos seres. Nós falaremos sobre ecologia e os níveis de organização da vida, dos seres vivos, como eles se comportam, quais são as suas características e como essa vida, que é tão complexa, se formou. Desde o primeiro átomo, desde a primeira molécula a ser composta nessa junção, até os seres vivos, né? Que hoje nós temos aí o Homo sapiens, nós temos as bactérias, os fungos, e toda essa classificação ela vai ser definida. Nós temos dois personagens principais que atuaram de forma, como é que eu posso dizer, pontual nessa classificação. Nós temos Aristóteles, que muitos de vocês conhecem, né, pela filosofia, mas também nós temos Linneu. Esses dois personagens, eles atuaram diretamente nessa construção. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho como é que se organiza esse nível e como é que essa vida tão complexa se fundamentaliza. Aqui. Bom, primeiro nós vamos ter que ver o que é ecologia. Qual é o conceito da ecologia? O que isso traz para nós de conhecimento? Bom, ecologia é o estudo que fala sobre a complexidade dos seres vivos e o ambiente que ele está inserido. Por exemplo, nós vamos ver o campo de estudo da ecologia e aí eu queria que você desse uma olhadinha no que está aparecendo aí na sua tela. No estudo da ecologia, vamos analisar como funciona o ambiente e o seu equilíbrio com os seres vivos. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro tópico que nós vamos ver hoje. Como é que o ser vivo ele está inserido naquele ambiente e como é essa relação entre eles, certo? E o segundo tópico é para que nós venhamos definir o que é ecologia. A ecologia vem do grego oikos, que é igual a ambiente, e logos, que por definição é estudo. Então nós entendemos aí que nós vamos analisar o estudo dos ambientes que estão disponíveis na biosfera. Todos os fatores que nós conhecemos hoje em dia, eles são compreendidos porque grandes pesquisadores atuaram no campo da ecologia. Foram ao campo e pesquisaram como é que o homem se relaciona com o meio que ele vive. Como é que os seres vivos, os animais, os fungos, as bactérias, as algas, as plantas, qual é a interação desses indivíduos com o meio? Então é justamente sobre isso que nós falaremos hoje. Essa organização, essa síntese que é feita diariamente e todas essas questões bióticas e abióticas. Que termos são esses? Como é que eu posso compreender? Então, no decorrer da nossa aula, nós vamos analisar como é que esses termos se encaixam no campo de estudo da ecologia e como é que eles são tão importantes para a nossa vida na atualidade. Níveis de organização da vida. Então, nós vamos ver aqui as questões que vêm desde o átomo até a biosfera. Aí você vai ter que lembrar um pouquinho da sua aula de química, né? O que é o átomo? Como é que funciona? O que é matéria? Então, nós vamos pegar desde a química até a parte mais complexa da biologia, que é a biosfera. Então, eu peço que você, nesse momento, dê uma relembrada nos conteúdos de química, porque nós vamos abordar matéria e átomo. Nos níveis de organização em biologia, nós vemos que eles são constituídos por uma hierarquia, né? Como nós sabemos, a hierarquia é desde o menor, desde a menor patente até a maior patente, que facilita a forma de estudar a vida. À medida que analisamos os níveis hierárquicos,
nós podemos observar um aumento na complexidade de cada nível. Por exemplo, quando nós estamos estudando ecologia, nós percebemos que a complexidade da vida, ela vai vir desde o mais basal, desde o mais primitivo, até o mais complexo. Por exemplo, nós podemos pegar uma bactéria do reino Monera, né? Lembrando dos reinos, dos domínios. A bactéria, ela é um ser bem primitivo, bem basal, né? Nós vimos que ela tem um método ali bem basal, bem primitivo. E quando nós pegamos uma bactéria e pegamos um ser humano, nós vemos a diferença, a distinção, a complexidade que há entre os dois. A bactéria é um organismo basal, primitivo, de poucas características, e o ser humano é complexo. Tem vários órgãos, tem sistemas, é um organismo vivo, é um indivíduo bastante complexo. Isso nós vamos analisar no decorrer da nossa aula. Nessa imagem que está aparecendo na sua tela, você pode observar que do átomo até a biosfera, que é o nosso planeta, nós vemos que passa-se por uma transição bem grande. Nós vamos ver molécula, organela celular, célula, tecido, órgão, organismo, população, comunidade, ecossistema, bioma, para que no fim a gente venha ver a biosfera, né? Imagine se existe vida fora do nosso planeta, né? Já foi definido que já foram vistas bactérias, possíveis moléculas de água em outros planetas. Então a vida ela transcende aquilo que nós entendemos. Ela não faz parte apenas do planeta Terra, mas ela também pode ser encontrada em outras regiões do universo, que nós chamamos de zonas habitáveis. São zonas no universo que podem comportar vida, a partir da existência de moléculas de água, a partir da existência de demais substâncias possíveis para a existência de vida nesses locais. Então, voltando à química, o que é o átomo? O átomo, eles são as unidades básicas da matéria. Ele é formado pelo núcleo, que é constituído pelos prótons e nêutrons, e pela eletrosfera, a região no qual os elétrons estão localizados. Então, se nós formos observar, nós temos aqui que o átomo ele é formado por 3 unidades. Nós temos o núcleo. Esse núcleozinho, ele tem dentro dele os prótons e os nêutrons, que são as 2 subunidades. E nós temos também aí os elétrons. Imagine que o átomo é uma bola, certo? É uma bola de vôlei, de futsal, o que você quiser que ele seja. No núcleo, dentro dessa bola, dentro desse átomo, nós temos prótons e nêutrons, ou seja, carga positiva e carga neutra. E na eletrosfera, imagine que seja a camada mais externa dessa bola, certo? Ficam os elétrons, que nós chamamos de elétrons localizados na eletrosfera. Desse átomo, o único que pode se movimentar para atingir um maior nível de energia são os elétrons, né? Por isso que nós vemos os fogos de artifício, como eles brilham, porque os elétrons estão saltando para um maior nível de energia. Então imagine que o universo todo foi constituído e deste universo, a menor parte dele nós chamamos de átomo. É uma parte da matéria que constitui todo o universo visível que nós temos conhecimento. Subindo um pouco mais de nível, passando ao nível mais complexo, nós temos as moléculas. O que são as moléculas? As moléculas nada mais são do que uma estrutura química formada por 2 ou mais átomos. Ou seja, imagine que você vai falar sobre o oxigênio. O oxigênio é um elemento químico primordial para a existência de vida, né? Principalmente de nós, seres vivos, porque nós respiramos o oxigênio e ele é um elemento fundamental. Então, se você pegar o oxigênio na sua forma solitária, sozinho, ele é um átomo de oxigênio. Agora, se eu pegar 2 átomos de oxigênio e fazer a junção deles,
nós vamos ter ali uma molécula, certo? Aí nós chamamos de O2, né, que é o gás oxigênio. Um exemplo mais prático também é um H2O, que é a molécula da água, né? Nós temos ali 2 de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Juntando, nós temos a formação de uma molécula. Então é interessante que essas moléculas podem ser formadas por um único elemento, né? E por mais de um elemento, sendo ele igual ou distinto. É assim que as moléculas são formadas. Mas o conjunto de moléculas também vai trazer o que nós chamamos de organelas. Aí nós já vamos entrar na área da citologia, né, que é a parte da biologia que estuda as células. Então essas organelas, elas são bem formadas dentro da célula. Essas organelas são envoltas por uma membrana, né? Essa membrana, ela vai envolver cada uma dessas organelas. E essas organelas terão uma função. Cada organela dentro da célula tem uma função específica. E aí vai ficar para uma outra aula, né? Uma aula de funções das organelas. Mas o que é a organela? Ela é uma estrutura presente nas células que atua como pequenos órgãos. Então imagine o nosso corpo. O nosso corpo, ele é formado por vários órgãos, né? E cada um desses órgãos tem uma função específica. Por exemplo, para que serve o coração? O coração serve para bombear sangue, para levar sangue para todo o nosso corpo. Dentro desse sangue, né, nós temos ali as hemácias que carregam oxigênio. Então, tem uma função específica. Assim são as células. As organelas presentes nas células têm uma função específica. Por exemplo, se nós falarmos da mitocôndria, a mitocôndria é uma organela celular, que tem como função gerar energia para a célula, para o sistema. Então, cada uma delas tem uma função. Os lisossomos também, né, que vão lá encapsular algum tipo de macroestrutura que tem uma função enzimática. Então, todas essas organelas possuem uma função específica e elas estão presentes dentro da célula. Aqui nós temos o exemplo do cloroplasto, nós temos retículo endoplasmático, complexo Golgiense, são exemplos de organelas. Quando vocês forem fazer a prova do Enem, lá vai ter abordado assim alguns termos. Pode ser que esses termos sejam o que vocês estão vendo aqui na nossa tela ou não. Por exemplo, complexo Golgiense. Pode ser que na prova do Enem venha complexo de Golgi. É a mesma coisa. O termo ele é parecido e compreende a mesma coisa. Nós temos aqui mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático. Nós temos 2, o liso e o rugoso. Então, pode aparecer lá, REL, retículo endoplasmático liso, né, que é uma sigla que nós temos muito usado para poder relacionar esse tipo de estrutura. Vou passar aqui o nosso slide. Nós agora vamos falar de células. Então, o que são células? As células são o conjunto dessas organelas. Então, imagine que todas essas organelas juntas, elas formam o que nós chamamos de célula. Célula foi descoberta por Robert Hooke e Leeuwenhoek, né? E ele deu esse nome de célula porque quando ele olhou no microscópio, ele viu a célula de árvore, né? A célula vegetal. E ele percebeu que pareciam células. Por isso, o nome célula, porque pareciam células de prisão. A célula é a menor unidade funcional e estrutural do indivíduo. Então, imagine, peço que você olhe agora para o seu quarto, para a sua casa, para a sua sala, o local que você estiver. Você vai observar que as estruturas, elas são formadas por um conjunto de materiais. Por exemplo, para construir a parede que está à sua volta, foi necessário cimento, tijolo e por aí vai. Então, imagine que a célula é como se fosse o tijolo da sua casa, certo? Ela é uma estrutura, é a menor estrutura estrutural e funcional. Então, imagine que a menor parte de estrutura e de função. Então, a célula, quando nós observamos ela, nós temos célula animal, célula vegetal, certo?
E nós percebemos que o vírus, ele não possui célula, os demais indivíduos possuem. Elas podem ser divididas em dois grupos, eucarionte e procarionte. Aí eu vou pedir para você prestar bastante atenção nesses termos, tá? Esses termos caem muito lá nas questõezinhas do Enem. O que são seres eucariontes? Vamos relembrar um pouco das nossas aulas. Os seres eucariontes são seres que possuem uma carioteca verdadeira. O que é essa carioteca? Nada mais é do que um envoltório nuclear. É onde o DNA fica armazenado, é lá no núcleo. O termo carioteca ele não é tão utilizado hoje em dia, né? Ele é um termo mais antigo. Mas na época que foi definida a palavra eucarionte, o termo carioteca era muito utilizado, usado. Mas hoje em dia nós chamamos de envoltório nuclear, né? Uma membrana que envolve ali a parte do núcleo onde fica o DNA. Então, quem são os seres eucariontes? São os seres que têm esse envoltório, esse envelope, essa membrana que reveste o DNA. E quem são os procariontes? São os seres que não possuem esse envoltório, que não possuem essa membrana e o DNA fica disperso no citoplasma. Então, só para a gente poder definir, né, as diferenças. No núcleo, temos o material genético e isso da célula eucarionte, da célula procarionte. Esse material genético fica disperso no citoplasma. Então, era só para a gente poder entender um pouquinho dessa diferença celular. Nós temos o tecido, certo? Quando a gente fala de tecido, a gente pensa muito em roupa, em moda, mas na biologia nós também temos o tecido. O tecido nada mais é do que o conjunto dessas células. Só que aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês. Nós temos dois tipos de tecidos, né? O tecido verdadeiro e o pseudo-tecido. Esse pseudo vem de falso, o falso tecido. Como é que isso funciona? A gente só pode chamar de tecido verdadeiro a junção de células, né? As células vão começar a se organizar em conjunto e estas células, elas terão uma função específica. Por exemplo, se nós formos falar de epiderme e derme, a epiderme é a parte mais superficial da pele e nós temos a derme, que é a parte mais profunda da nossa pele. Então, nós temos aí um tecido, a epiderme, ok? Ela reveste aí o nosso corpo e ela tem uma função específica. Ali ficam localizados, né, alguns tipos celulares que eles são mecanorreceptores, ou seja, a gente sabe que está fazendo frio porque é recebido do nosso corpo uma mensagem, essa mensagem através do ambiente. Ou está fazendo muito calor, essas células vão receber do ambiente uma mensagem e vão mandar para o meu sistema nervoso. Então, tudo isso é feito através desse tecido. Então, existe a diferença de tecido verdadeiro e pseudotecido. Davi, quais são os seres vivos que possuem o pseudotecido, por exemplo? Vamos ver aí no reino animal, os poríferos. É um exemplo claro. Os poríferos não têm tecido verdadeiro. As bactérias, quando elas estão em conjunto, são várias células. Ali tem uma colônia de bactérias, mas elas não formam um tecido. Por quê? Porque cada uma delas é um ser individual, certo? Elas não estão ali com as células juntas para uma atividade específica, para um objetivo específico, para uma função. Então, dessa forma, aí nós temos um falso tecido, ou um pseudotecido. Assim também como os fungos, certo? Possuem um pseudotecido. Então, quando a gente entende que é um conjunto de células, essas células fazem o quê? Desempenham uma função específica. Então, toda vez que eu falar de tecido, eu vou falar que essas células, elas desempenham uma função específica. E ela só está presente em organismos o quê? Multicelulares. Certo? Por que multicelulares? Porque apenas um organismo com mais de uma célula é que pode gerar tecido, já que o tecido é a junção dessas
células, ok? Vamos passar, agora falaremos de órgãos. O que são os órgãos? Os órgãos nada mais são do que a junção desses tecidos. Por exemplo, vocês sabiam que a pele é o maior órgão do corpo humano? Essa é uma curiosidade bastante peculiar que muitas pessoas não sabem. Então, a pele constitui aí o maior órgão do corpo humano, porque é formado por dois tecidos. Nós temos aí a derme e a epiderme. A epiderme é a parte mais superficial e a derme é a parte abaixo dessa epiderme. Essas juntas formam o tecido, né? Cada uma tem um tecido, as duas juntas formam o que nós chamamos de órgão, que é a pele. Nós temos outros órgãos, nós temos o fígado, o estômago, o pâncreas, o rim, o coração e por aí vai. Nós temos vários tipos de órgãos, né? E cada um deles tem uma função no nosso corpo. Mas só os animais possuem órgãos? Não. As plantas também possuem órgãos. E aí é o caso de alguns órgãos que nós vamos ver, como folhas, caules, raízes. São órgãos que estão presentes nas plantas. Assim a gente percebe que as plantas também são seres vivos. Por mais que elas sejam imóveis, né, elas também respiram, elas também têm órgãos, elas também têm funções metabólicas. E isso define um ser vivo, claro que também constituído por células. Vamos falar agora do sistema. O que é esse sistema? O sistema é o conjunto de todos esses órgãos que interagem e desempenham uma função. Por exemplo, nós temos aqui o sistema, vamos ver aqui, o sistema respiratório. Sistema respiratório. Nós temos o sistema cardiovascular. É formado por que órgãos? Coração, artérias, veias, né? Então a gente percebe que esse sistema é formado por vários órgãos que desempenham ali uma função específica. Então isso é o que define sistema. São órgãos que interagem entre si e desempenham uma função no nosso corpo. E aí nós temos aqui algumas dessas funções e alguns desses sistemas. Vamos agora para a parte mais complexa, uma das, né, que é o organismo. Quando a gente fala de organismo, a gente pensa assim, coisa fora da realidade, né? Em um alienígena, um organismo vivo foi encontrado. A gente já pensa assim, coisas da NASA. Mas não, é bem simples na biologia. O que é o organismo? O organismo é o indivíduo, certo? Sou eu, é você. O organismo é um ser vivo, certo? Esse ser vivo que é composto por células, por tecidos, por órgãos, por sistemas, e toda essa junção forma um organismo, ou seja, um ser individual. E é um exemplo claro, o ser humano, mas eu quis colocar aqui o urso polar, né? O urso polar, ele é um exemplo de um ser vivo, de um organismo. E nós vamos entrar agora nos termos ecológicos mais utilizados no Enem, que é organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera e os demais contextos utilizados nas provas do Enem. Quando nós falamos de população, a gente pensa logo em seres humanos, né? A população brasileira, a população chinesa, a população russa, por aí vai. E aí a gente está falando aqui de uma população só que de nacionalidades, certo? Quando nós falamos de população, nós não devemos abordar apenas a espécie humana, né? Os Homo sapiens, não. Nós devemos abordar todas as espécies. Porque segundo a classificação dos reinos, nós estamos ali classificados no reino animal. Mas só o reino animal que possui classificação de populações? Não. Nós temos população de bactéria, nós temos população de vírus, nós temos população de animais. E aí nós vamos ver que definições são essas. Por exemplo, a população é um conjunto de organismos da mesma espécie. Aí essa daqui é a palavra-chave. Eu vou grifar ela aqui para vocês, ó. Da mesma espécie. Toda vez que vocês forem fazer a prova, fazer uma resolução de questão, o que tiver organismo da mesma espécie se constitui população. Então, isso é para deixar claro aqui para todos nós. População é o conjunto de organismos da mesma espécie. Ah, Davi, mas eu estou vendo aqui que tem vários ursos polares e tem uma foca.
Isso determina que é uma população? Não. Por quê? Porque a foca já não é mais da mesma espécie do urso polar. Porque a definição para a população é que eles sejam da mesma espécie. E não só isso, que eles vivam também em uma determinada região em um certo período de tempo. Então, por exemplo, os ursos polares que estão naquela região, naquele período de tempo e que fazem parte da mesma espécie, eles são considerados como uma população, certo? Isso é um termo bastante utilizado da ecologia e que cai muito nas questões do Enem. Agora, a comunidade. Agora nós vamos entrar aqui num ponto bastante interessante. Quando nós falamos de comunidade, você sempre vai lembrar do plural, certo? Daquilo que é diverso. E comunidade diz respeito ao conjunto de várias populações. Então vamos lá, relembrando, a população é o quê? Indivíduos da mesma espécie que vivem em um determinado lugar no mesmo tempo. E se eu pegar várias populações? Eu pegar a população de zebras, a população de rinocerontes, a população de girafas, de leões, aí vai definir o que nós chamamos de comunidade. É o conjunto de várias populações que vivem em uma determinada área e período. Agora eu estou vendo aqui a comunidade. É esse conjunto. Várias populações distintas que se juntam em um mesmo lugar e ali eles têm relações entre si, relações ecológicas. E aí nós chamamos isto de comunidade. A comunidade, ela tem um fato interessante, que além dos indivíduos estarem interligados entre si, nós damos aí um sentido de bióticos, seres bióticos. O que é o biótico? Vamos lá, bio vem de vida, né? E aí são seres vivos. Toda vez que você vê a palavra biótico, você vai relacionar seres vivos. Então apareceu lá, seres bióticos estavam num determinado período, num determinado local e mantendo relações entre si. Nós estamos falando aí de uma comunidade, certo? Porque são seres diferentes, populações diferentes, mas que estão no mesmo local, vivendo com relação entre si. Nós temos agora o ecossistema. O ecossistema ele já é bem mais amplo, bem mais complexo, porque não vai falar apenas dos seres vivos, mas vai falar também dos seres abióticos. Esse azinho, ele vem como negação, ou seja, seres não vivos. E aí nós temos vários, nós temos o vento, nós temos a água, nós temos as rochas, nós temos o sol, nós temos a umidade, nós temos a luminosidade. Então, todos esses fatores que não têm vida são chamados de seres abióticos. E eles vão estar juntos aonde? Aqui, no ecossistema. Por exemplo, os peixes de um rio, os peixes de um lago. A água daquele rio é um ser não vivo, ou seja, é um ser abiótico. Mas os peixes que estão dentro daquela água são seres vivos, certo? São seres bióticos. E aí o ecossistema ele vai mostrar essa relação entre si. Então, é o conjunto de todos os seres vivos encontrados em uma região, junto a todos os componentes abióticos, né? Que aí relembrar vocês, esse abiótico é a água, é o sol, é a luminosidade, são as rochas, é o vento e por aí vai. São todos os fatores que são ligados aos seres vivos. Vamos agora para a biosfera. A biosfera é o mais complexo de todos. A biosfera é qualquer lugar do planeta Terra que possa abrigar vida. Então, esse bio vem de vida e o esfera vem essa forma circular, certo? E aí nós entendemos que é o conjunto de todos os ecossistemas. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Cerrado, nós temos a Caatinga, que é essa região do Ceará, nós temos a Pampa, nós temos a Amazônia e demais outros biomas que nós também conhecemos como ecossistema, certo? E todos eles interagem entre si. Nada no mundo vive de forma isolada. Todos os ecossistemas do mundo interagem entre si. Aí aqui eu quero propor para vocês algo que é bastante interessante.
Imagine agora o deserto do Saara, certo? Está lá no outro lado do oceano, em outro continente. E imagine agora a Amazônia, que fica aqui no continente americano, né? Na parte sul do nosso continente. Imagine que a Amazônia é sustentada pelo deserto do Saara. Isso é uma informação bastante relevante que muitas pessoas não sabem. O Saara alimenta a floresta amazônica, porque todo o depósito, todo o substrato que vem do Saara, ele aporta na Amazônia. E aquele substrato, aqueles sedimentos é o que geram um ambiente fértil, um ambiente bom para a produção de árvores e de vida. E como é que tudo que está relacionado chega até a nós? Aí eu vou propor para vocês que pensem agora no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é algo que nós estamos vendo, né, que tem fatores climáticos inclusos, tem o El Niño, são fatores também bióticos e abióticos que estão sendo interagidos ali. Todo esse aporte que vem do deserto do Saara chega na Amazônia e sustenta a floresta. Essa floresta vai ter ali um grande aporte de nutrientes. Então ela vai crescer forte, firme e ela vai ter ali muitas condições de vida. Seres vivos de várias espécies. Por isso que é um dos ambientes de maior biodiversidade que nós temos no nosso planeta. Imagine que essas plantas agora, elas vão passar por um processo chamado evapotranspiração. Elas vão liberar água e oxigênio para o meio. Essa água vai subir à atmosfera, vai condensar em vapor e vai se transformar em nuvens. E toda essa nuvem é levada para a região sul e sudeste do nosso país. Então, vocês podem observar que todos os ecossistemas estão ligados entre si e que um auxilia no outro. Então, tudo que nós estamos vendo de tempestade, de catástrofe, um excedente de chuva que tem ocorrido é justamente, primeiro, por conta da ação do homem na natureza e, segundo, por conta dessa interação que ocorre entre os ecossistemas. E aí nós vamos resolver aqui duas questões acerca da nossa temática proposta, que é a ecologia e os níveis de organização da vida. Então, a primeira questão que eu quero deixar para vocês, ela é bastante descritiva. Aqui nós vamos ter que avaliar o que a questão pede, né? E depois nós vamos tentar procurar resolver com aquilo que nós aprendemos. Eu tenho uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem resolver uma questão do Enem, comecem pelo enunciado da questão, pela parte piloto da questão. Porque as questões do Enem, elas são um pouco cansativas, elas são grandes, tem textos grandes. E aí, como é que eu faço para poder amenizar esse cargo de leitura? Eu começo a resolver a minha questão pelo enunciado. Porque, às vezes, o texto é grande, mas a resposta está lá no comecinho do texto. E aí, se eu começar pelo texto, eu não vou saber o comando da questão, o que a questão quer. Então, eu vou iniciar a questão pelo enunciado. Então, vamos lá. Um grupo de leões vivendo na savana africana pode ser classificado como? Então, aqui nós temos um grupo de leões e eles estão vivendo aonde? Na savana africana. Aí ele quer saber como é que esse ser pode ser classificado. De acordo com o que nós estudamos, ele pode ser classificado como organismo? Não. Por quê? Porque o organismo é um único indivíduo, certo? E aqui na questão ele está dizendo que é um grupo de leões, ou seja, é mais de um leão, certo? Pode ser classificado como uma comunidade? Aí, pelo que nós vimos também, não. Porque uma comunidade são indivíduos, populações de espécies diferentes. E aqui só são leões, são da mesma espécie, certo? Um ecossistema não é um ecossistema por quê? Porque aqui não está colocado os fatores abióticos, ou seja, os fatores que interagem com os seres vivos. É uma população? Será? Fica de stand-by? Ou é um sistema? Então, nós vamos resolver essa questão agora. Vamos passar para ver a resposta correta. Então, a resposta correta é o item D. Constituir uma população. Por quê? São indivíduos
da mesma espécie vivendo em um mesmo local. E isso define uma população, certo? Vamos para a nossa segunda questão e última. Essa é um pouco maior, para vocês se adaptarem já às questões do Enem e ver como é que eles pedem as questões. Essa daqui é um pouco mais complexa e vai exigir que vocês utilizem um pouco mais do raciocínio, certo? Então, vamos resolver essa questão começando pelo enunciado, pela parte piloto da questão. De acordo com a ordem em que esses termos aparecem no texto, os níveis de organização utilizados são. Então, ele quer saber a ordem dos termos que aparecem no texto e como é que são esses níveis de organização. Então, nós vamos ler o texto, ver quais são os indivíduos que ele vai adicionar nesse texto e quais são esses termos, ok? Então, vamos lá. No texto a seguir estão em negrito termos correspondentes aos diferentes níveis de organização utilizados em biologia. Todos os indivíduos da mesma espécie animal que estavam vivendo na região ficaram ameaçados por diferentes bactérias, que eram capazes de romper a barreira imposta pela pele, causando sérios danos aos organismos. Nesses casos, a ação dos macrófagos, conduzidos pelo sangue até o local da inflamação, foi de suma importância. Então, quais são os termos grifados aqui? Ele fala todos os indivíduos da mesma espécie animal estavam vivendo na região. Então, indivíduos da mesma espécie animal que estavam vivendo na região. Isso aqui se constitui o quê, de acordo com o que nós estudamos? Indivíduos da mesma espécie vivendo em um mesmo local. População, certo? Então, aqui nós já podemos cortar alguns itens. Como? O A já não é. O B também não. E nem o item E. Então, nós temos aí o C e o D, para divergir entre eles e ver qual deles é o correto. Ficaram ameaçados por diferentes bactérias. Diferentes bactérias. Se são diferentes bactérias, então não é uma população. Aqui nós estamos falando de um organismo. A bactéria é um organismo. Então, o item D também já não é, porque não é célula, ok? Então, a resposta correta aqui para nós vai ser o item C. Por quê? Indivíduos da mesma espécie é uma população. Bactéria é um organismo. Aí ele vai dizer, capaz de romper a barreira imposta pela pele. Qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. Aqui, órgão. Causando sérios danos aos organismos. Nesse caso, a ação dos macrófagos, que são os macrófagos, são células, conduzidos pelo sangue. O que é o sangue? O sangue é um tecido conjuntivo. Então, a alternativa correta é a alternativa C. População, organismo, órgão, célula e tecido. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido todos os termos que nós estudamos em ecologia, que vocês tenham entendido os níveis de organização, que vai desde o mais basal até o mais complexo. Isso com certeza cairá no Enem, já que ecologia é uma parte do estudo da biologia que mais tem caído nas questões do Enem nos últimos anos. Eu agradeço a presença de todos vocês e por terem ficado comigo até esse momento. Tchau, tchau para vocês, boa prova e vai dar tudo certo, se Deus quiser.